Bom dia, crianças! Como vocês amanheceram hoje? Bem, preparados para mais uma videoaula? E vamos dar início hoje, na data de hoje, 9/7, quinta-feira, com a nossa aula de matemática. Vamos continuar estudando dezenas e unidades com grupos de 2, ou seja, com grupos de 2 dezenas, tá bom? E aí, preparados? Reservem na casa de vocês um lugar tranquilo para estudar, tá bom? Peça a ajuda aí do papai, da mamãe ou do irmão, tá bom? Para auxiliar vocês aí também na resolução das atividades. E hoje eu trouxe alguns exemplos práticos, para vocês. Eu separei alguns objetos que vocês talvez tenham em casa, que vocês podem estar estudando com eles também sobre dezenas e unidades. Eu tenho aqui algumas tampinhas, aquelas tampinhas de refrigerante, certo? Tem muitas aqui dentro, tá bom? Tem várias. Vamos contar quantas eu tenho nesse pote? Eu vou espalhar elas aqui, tá bom? Ó, vou aqui contar. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, nós temos 28 tampinhas. Nós contamos de um em um, certo? E também nós aprendemos que há outra maneira de contar os elementos, formando grupos, certo? Então, nós vamos agora formar dois grupos. Já que nós temos 28 tampinhas, vai dar certo a gente formar dois grupos de 10. Vamos lá? Eu trouxe aqui 2 copos, tá bom? Aqui vai ser um copo de um grupo de 10 e aqui vai ser outro grupo de 10 dentro desse copo, tá bom? Vamos lá montar aqui os grupos de 10, primeiramente neste, depois nesse outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui já tem 10 tampinhas, ou seja, temos aqui uma dezena. Agora, vamos formar aqui, outro grupo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui formamos outro grupo de 10, ou seja, nós temos uma dezena aqui também. Juntando essas aqui, vai formar quantas dezenas? 2 dezenas, Que é o mesmo que 20, ok? Agora vamos ver quantas tampinhas sobraram. Não vai dar para formar um grupo de 10, certo? Mas vamos ver quantas unidades nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos 8 tampinhas soltas, ou seja, nós temos 8 unidades. Aqui nós temos 2 dezenas, não é isso? Que é 20, que é igual a 20, mais 8 unidades. No total, nós temos 28 tampinhas. Muito bem. Agora, vamos aqui para um outro exemplo. Eu vou colocar essas tampinhas aqui. Vamos continuar com estes copos. Eu tenho aqui alguns palitinhos, tá bom? Aqueles palitinhos de picolé, certo? Vamos aqui contar quantos temos. Eu vou colocar eles aqui, tá bom? Ó, vamos contar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, nós temos 23 palitinhos, certo? Agora, nós vamos separar eles por cores. Nós temos aqui o vermelho, o azul, temos alguns azuis e temos alguns laranjas. Nós vamos dividir eles em grupos de 10 e separando por cores também. Vamos começar aqui com os azuis. Vamos lá, formar um grupo de 10 com azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui tem 10 palitinhos azuis, tá bom? Então, temos uma dezena. Agora, vamos formar um grupo de 10 com os vermelhos, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, nós temos 10 palitinhos vermelhos aqui neste outro copo. Então, nós temos uma dezena. Juntando essa dezena aqui dos palitos vermelhos mais esta outra dezena dos palitos azuis, nós temos duas dezenas, ou seja, no total aqui já tem 20 palitos. E sobrou alguns aqui soltos. Vamos contar? 1, 2 e 3. Então, temos 3 unidades de palitinhos laranjas, tá bom? No total, nós temos quantos palitos? 23. Duas dezenas, que dá 20, mais 3 unidades, 23. Agora, vamos para um outro exemplo. Vou colocar estes palitos aqui. Continuar com estes copos. E aqui eu tenho um objeto que vocês garanto que todos têm em casa, que é aqueles prendedores de colocar roupa no varal, né? Vamos aqui contar quantos prendedores nós temos, tá bom? Vou colocar eles aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23. Então, temos 23 palitinhos aqui nesse pote amarelo. Agora, nós vamos dividir esses 23 prendedores, esses 23 prendedores aqui, ó, formando grupos de 10, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos uma dezena de prendedores. Agora, vamos formar outro grupo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós formamos mais outra dezena, mais uma dezena. Então, temos uma dezena aqui, mais uma dezena aqui. Juntando, nós temos quantos prendedores? 20. Vamos ver quantos sobraram aqui dentro desse pote amarelo. Ó, sobrou 1, 2 e 3. Então, nós temos 3 unidades aqui dentro desse pote amarelo.
No total, nós temos quantos prendedores? 23, 2 dezenas e 3 unidades, tá bom? Agora, vocês vão pegar o livro de vocês e responder algumas atividades na página 183, 184 e 185, tá bom? E vão continuar assistindo o vídeo para a explicação, tá bom? Destas atividades. E depois tem outra atividade naquela folha impressa, tá bom? Com a data do dia 9/7, que é hoje, quinta-feira, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Até já! A atividade na página 183 do livro de matemática diz assim, 7ª questão. Leia a tirinha. Aí está uma história em quadrinhos, você vai ler, tá bom? E depois responder o que se pede. Na 8ª questão diz assim, observe como João contou suas bolinhas de gude. Ele formou 2 grupos de 10 e viu que ainda sobrou uma bolinha. São 21 bolinhas. Complete. Aí tem esse tracinho. Ele quer saber a quantidade de grupos de 10. São quantos grupos de 10? São 2, não é isso? Aí você vai colocar o número 2. 2 grupos de 10 e mais quantas bolinhas soltas? Uma, não é isso? Ou seja, nós temos quantas dezenas? Nós temos 2. Mais quantas unidades? Quantas bolinhas ficaram soltas? 1. Então, 20 mais 1 é igual a 21 bolinhas. Aí você vai responder aí bem direitinho nos tracinhos. Na 9ª questão diz assim, Luciana contou suas presilhas, ela formou grupos de 10 e viu quantas sobraram. Vocês estão vendo aí, ela formou 2 grupos de 10 e sobrou 2 do lado de fora. Ela tem 22 presilhas. Complete, aí você vai completar o quadro, tá bom? Da mesma forma que nós completamos a 8ª questão. Na 10ª questão diz assim, quantas há ao todo? Complete. Aqui nós temos vendo algumas imagens e elas estão formadas em grupos. Em 2 grupos de 10 e aí tem as unidades soltas. Ó, são 23 latinhas. Você vai colocar aqui, ó, quantos grupos de 10 foram? Foram 2 grupos de 10. Se é 2 grupos de 10, nós temos quantas latinhas no grupo de 10? 20, não é isso? Aí você vai colocar o 20. Mais quantas unidades? Quantas soltas? Mais 3. No total, temos quantas latinhas? 20 mais 3, 23. E aí você vai completar aí nos tracinhos e no quadrinho adequadamente. E depois ver as outras imagens. Na letra B, são 24 cones. Aí você vai completar. Na letra C, diz assim, são 25 cubinhos. Aí você vai colocar aí direitinho nos tracinhos. Na letra D, são 26 quadrinhos. Na letra E, são 27 ursinhos. Na letra F, são 28 cubinhos. E na letra G, 29 cubinhos. E aí você vai completar adequadamente, tá bom? Na 11ª questão, diz assim, quadro de números. Letra A, complete o quadro com a sequência de números de 0 a 29. Você vai completar aí os números, tá bom? Do 0 até chegar no 29, tá bom? Tá faltando alguns números aí, você vai completar. Na letra B, pinte a segunda linha de vermelho e responda. Você vai pintar aí a segunda linha, são 3 linhas, certo? Aí você vai pintar a segunda. Qual é a característica comum a todos os números dessa linha? Tem uma característica em comum nessa linha. Qual é? Você vai ter que responder. Letra C. Escolha uma coluna e faça um contorno em volta dela. Depois responda. Qual é a característica em comum a todos os números dessa coluna? Depois você vai escolher uma outra coluna e circular e vai responder o que há de comum nos números aí da coluna que você circulou. A 12ª questão não precisa responder e nem a 13ª. A atividade da folha impressa será essa com a data do dia 9/7, que diz assim, limite uma dezena em cada quadro, contorne os elementos que sobraram, depois
escreva os números do quadro posicional e no pontilhado veja o exemplo. Ó, ele contornou aí um grupo de 10 e aí sobrou 1, certo? Depois, ele completou o grupo de 10 na casa das dezenas, que é essa aqui tem a letra D, e depois colocou a quantidade que sobrou de pirulitos na casa das unidades, que formou 11. E depois de ter completado o quadro de valor, ele colocou aí nos tracinhos a quantidade de pirulitos. Da mesma forma, você vai fazer com as outras imagens, tá bom? Contornar, circular um grupo de 10 e depois ver quantos sobraram, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, tá bom?